Olá, pessoal. Professora Fernanda aqui. Hoje a gente vai ver a forma negativa do Simple Past, tá? Vamos começar. Então, assim como no Simple Present, o Simple Past também utiliza um verbo auxiliar em frases negativas. Então, a gente tinha lá no Simple Present, né? Vou colocar aquele esqueminha. I, he, she, it. E a gente tinha we, you, they, tá? Ali pro I, a gente usava o auxiliar do. Pro he, she, it, does. E pro we, you e they, do também, tá? E a gente usava esse auxiliar aí para fazer tanto a negativa lá com o acréscimo do not, e também para fazer a interrogativa mudando a ordem do meu auxiliar. Ok? Aqui no Simple Past, nós também vamos ter um auxiliar, tá? Então, ele continua aqui, ó. Porém, no passado, o verbo auxiliar é o did, tá? Para todas as pessoas, o que já facilita bastante, né? Ao invés da gente ter essa variação ali entre I, we, you e they, né? Que a gente usa o do. E para he, she, que a gente usa o does. No passado, vai ser did para todas as pessoas, tá? Então, aqui. Okay. Então, vamos lá, ó. I did, tá? He, she, it, did. We, you e they, did, tá? Agora é auxiliar do passado. Acrescentamos not ao verbo auxiliar para construirmos a forma negativa dos verbos no Simple Past. Tá? Então, esse did aqui, né, o auxiliar, a gente vai acrescentar o not, ó, vai ficar did, not, tá? Para eu fazer a negativa dos verbos no passado, tá? E aí, a gente não pode esquecer da forma contraída, que aparece bastante em texto, tá? Que é didn't. Então, vamos lá, ficou assim, tá? Então, o did, que vai ser o meu auxiliar de passado para fazer a negativa, tá? Com o acréscimo de not. Então, eu já tenho aqui minha negativa, tá? I did not, ou então I didn't, tá? Eu não, alguma coisa no passado. Então, ó, he did not, então ele não, ou he didn't, tá? E aí a gente vai usar o verbo principal aí no passado. E para we, you e they a mesma coisa, ó, did para todas as pessoas. Assim, colocamos em sua forma infinitiva sem to, o verbo que queremos negar após o auxiliar da negativa. Então, vamos lá. O verbo que eu quis usar aqui vai ser o verbo to reach, tá? O verbo alcançar, tá? Sabemos que o verbo to reach no passado é reached, com essa terminaçãozinha aqui, ed. Então, se eu quisesse falar bem assim, ó, eu alcancei o meu objetivo, né? Na afirmativa. Eu usaria I reached my goal, tá? Ela alcançou o objetivo dela. She reached her goal, tá? Então, a gente tem aqui, ó, eu estou usando o passado do verbo to reach. Para a gente fazer a negativa, a gente vai usar aqueles auxiliares lá que a gente conversou, né? O did not ou didn't, igualzinho para todas as pessoas, tá? E na hora que eu for colocar o meu verbo principal, o verbo que eu estou negando, que eu quero falar que eu não alcancei o meu objetivo. Quando eu for colocar o verbo que eu estou ligando, olha só. Apesar o verbo que eu estou ligando é o verbo que eu estou negando. Apesar de eu estar falando de um passado que eu quero falar que eu não alcancei o meu objetivo, olha o meu verbo aqui. Ele volta para a forma infinitiva dele, tá? Mas por que não tá o to? É porque eu tô conjugando, tá? Então, o to é tipo alcançar, não tá conjugado. Agora, quando eu coloco ali, ó, I didn't reach, eu não alcancei, agora eu tô conjugando, tá? Então, por isso que a gente não usa o to. Ok? Então, o verbo volta, ó. Quando eu uso aqui, ó, o meu auxiliar na negativa ou o auxiliar na interrogativa, o meu verbo principal volta para a forma infinitiva dele sem o to, tá? A mesma coisa acontece com todos. Então, eu vou colocar assim, ó. Ele não alcançou
o objetivo dele. Ok? Vou colocar ali, ó, his goal. Então, ó, ele não, didn't, tá? Ou did not, tá? Eu usei aqui a forma contraída, mas você podia colocar did not. Então, ele não alcançou o objetivo dele. He didn't, tá? Aí agora eu vou usar o alcançou. Por mais que eu fale em português assim, alcançou, jogue para o passado, o meu verbo, por eu já ter usado o meu auxiliar, ele volta para a forma infinitiva dele, tá? É como se a gente tem dois verbos, o auxiliar e o principal. E a gente fosse escolher qual o verbo que a gente vai conjugar, tá? Negativa passado. E sempre o verbo que a gente vai conjugar vai ser o verbo auxiliar. Se eu tiver dois verbos, um principal e um auxiliar, o que a gente conjuga é o auxiliar. O verbo principal, ele volta para a forma infinitiva dele sem o to, tá? Igualzinho como a gente fazia ela no presente. Quando eu tinha lá, então eu tinha lá, ó, eu alcanço meus objetivos. I reach my goals, tá? Então, ele alcança os objetivos dele. He reaches his goals. Nós alcançamos nossos objetivos. We reach our goals, tá? Então, esse aqui, ó, tô dando aqui um exemplozinho do presente. Opa, é um P, tá? Então, aqui um exemplozinho do presente. Quando eu quero falar que eu não alcanço meus objetivos, presente, aí eu vou usar o don't, tá? Mesma coisa aqui no we, tá? Nós não alcançamos nossos objetivos, nunca. Don't reach, tá? E aí, quando eu vou colocar lá no he, e eu uso o auxiliar doesn't, esse ES que ficava aqui no final, ele vai desaparecer. Por quê? Porque o meu verbo volta para a forma infinitiva dele sem o to. Conjuguei aqui a negativa presente, o verbo auxiliar, negativa presente. O meu verbo principal, ele tem que ficar na forma infinitiva dele sem o to. Aqui no we e no I, ficou tranquilo, né? Já tava. Agora, aqui no he, ele tava reaches, tá? E aí, quando eu coloquei o doesn't, eu tive que voltar para a forma infinitiva sem to. A mesma coisa vai acontecer no passado, tá? Só que o que aqui no presente só acontece no he, she, it, no passado acontece para todas as pessoas, tá? Porque eu tinha só reach, tudo no passado, né? Os verbos principais. E aí, quando eu usei um auxiliar, eu tive que voltar o meu verbo principal para a forma original dele, digamos assim, tá? Para a forma infinitiva sem o to. Vamos seguindo. Temos um exercício? Olha lá. Vou ler o primeiro para a gente tomar de base, né? Para fazer os outros. Então, my car doesn't work this morning when I started it. Então, o meu carro, aí você tem que o verbo work, né, que pode ser trabalhar, funcionar. Então, o meu carro, aí você sabe que ele não, e o verbo que é funcionar, essa manhã, quando eu dei a partida nele, tá? O verbo to start pode ser começar, mas também pode ser dar a partida, tá? Você vai start the car, você vai começar o carro, você vai dar a partida no carro. Então, olha só, às vezes você não tem na sua questão alguma coisa que te indique passado, como, por exemplo, essas palavrinhas, né, que te indicam passado, tipo last, né, que aí você pode usar tudo, ó, last week, semana passada. Você tem last summer, verão passado, last year, ano passado, tá? Então, essa palavrinha aqui, last, que te joga pro passado. Às vezes você também não tem ago, né? Que é outra palavrinha que te joga lá pro passado, quando você fala atrás. Então, quando eu falo assim, 2 horas atrás, 2 hours ago, 2 minutos atrás. 2 minutes ago, 2 segundos atrás, 2 seconds ago, pode ser years, summer, 2 verões atrás, tá? Então, a gente pode usar esse ago aqui em infinitas possibilidades, tá? Outra palavrinha que a gente vai costumar ver, yesterday, tá? Ontem, para te indicar também um passado. Às vezes você não tem uma palavrinha dessa aí, facilita um pouco sua vida. Mas você tem um verbo, ó, que tá te jogando pro passado. Então, o meu carro essa manhã, quando eu dei a partida nele, tá? Então, dei a partida. Então, tá no passado. Então, meu carro não funcionou, tá? Então, a gente às vezes tem uma pista em outro verbo ali na nossa frase. Então, vamos lá.
Como eu tô falando de passado, quero que minha frase esteja no passado. Esse doesn't aqui já não vai servir para mim, tá? O didn't eu vou deixar. Ali na letra C, dá uma olhadinha, ó. My car, né, meu carro, not worked this morning. Então, meu carro não funcionou essa manhã. Só que não é a forma que a gente faz uma negativa, tá? Para eu fazer uma negativa de um verbo simples, eu preciso de um auxiliar. Seja ele do e does, quando for presente, ou did, quando for passado. Mas eu preciso de um auxiliar. E aqui eu não tenho um auxiliar, eu só coloquei o not. Mas o quê? Do not, did not, does not, tá? Preciso desse auxiliar. Então, esse daqui também eu já vou eliminar. Na D, eu tenho my car don't, presente, eu quero passado. E na E, eu tenho my car didn't, tá? Então, ainda fico aqui com a minha letra B e com a minha letra E, com minhas possibilidades aí. Vamos continuar lendo. Ó, my car didn't work this morning. Então, meu carro não funcionou essa manhã. Percebam aqui na letra B que eu usei o meu auxiliar, didn't, tá? E quando eu uso o meu auxiliar, o meu verbo volta para a forma infinitiva dele sentir, tá? Qual a forma infinitiva do verbo, desse verbo aqui, worked, tá? A forma infinitiva é to work, né? Só que agora a forma infinitiva sentiu. Então, tinha que estar aqui, ó, ao invés de worked, tinha que estar I didn't work, tá? Pra ficar certo. E é o que acontece aqui na letra E, ó. My car didn't work this morning when I started, tá? Então, a letra E é a minha resposta. Vamos continuando, ó. Vamos lendo sempre a primeira aí pra gente se situar, tá? Eu recomendo também que vocês olhem o que se assemelha em uma frase ou outra. De repente, dá pra dar uma grifadinha, ó. Presta atenção. The trucks, na primeira. The trucks didn't supply gas stations yesterday. Ó, quero passado, tá? Tenho ali o yesterday, que significa ontem, então é passado, tá? Então, já dá pra gente eliminar algumas aqui, né? Alguns auxiliares que representam aí o nosso presente. Então, ó, doesn't, presente, não quero. Na letra C, doesn't também, não vou usar. E na letra D eu tenho don't, tá? A letra A e a letra E são as que ficam pra mim, tá? Então, você tem, ó, em comum entre essas duas, a gente tem aqui, ó, the trucks, letra E, the trucks. Aí você tem didn't supply, tá um pouquinho diferente aí esse supply, né? O didn't tá a mesma coisa, didn't. Aí você tem, ó, gas stations yesterday, que se assemelham aí nas frases. Então, o que muda é aqui, ó, supplied e supply. Então, é aí que eu tenho que decidir qual que eu vou usar, tá? Como eu usei o meu auxiliar, didn't, o meu verbo tem que voltar para a forma infinitiva dele sem to, né? E de abastecer é o verbo to supply, tá? Sem o to. Então, aqui não podia estar supplied, tinha que estar supply. Então, já a letra A também já não serve para mim. E aqui está na letra E o que eu preciso, tá? Supply, então, letra E, minha resposta novamente. Agora vamos partir para a forma interrogativa, tá? E assim como no presente também, a gente vai usar um auxiliar para fazer a forma negativa, tá ok? A forma interrogativa, desculpa. Vamos lá. Nas frases interrogativas no Simple Past, também usamos o auxiliar did, porém, sua posição aparece alterada. Então, vamos lá. Vamos lembrar ali do presente, vamos fazendo essas analogias, porque até ajuda a gente a memorizar isso daí. Então, lá no presente, eu tinha lá o meu... Dá um espacinho aqui para ficar melhor depois para escrever. Eu tinha lá meu I, he, she, it, we, you, they. Beleza. Meu auxiliar qual era? De presente, né? Eu tinha aqui do, aqui embaixo, nos plurais, né? Nos we, you e they, do também. E para he, she, it, eu tinha does, tá? Quando eu queria fazer uma interrogativa, eu precisava usar meu auxiliar,
tá? Só que o meu auxiliar, o que acontecia? Ele mudava a posição dele, tá? Então, vou pegar aqui esse meu do, vou passar pra cá, ó. Do I... eu tenho compromisso hoje? Do I have... Tá? Então, eu mudei a posição desse do aí e coloquei ele para antes do meu pronome ou antes do meu substantivo, tá? Seja o que estiver ali. De repente um nome, né? Por exemplo, aqui, ó. Ao invés do she, ali no he, she, it, eu tiver, sei lá, Laura, tá? O nome de uma mulher, Laura. Então, mesma coisa, eu pego esse does e eu passo aqui pra antes do meu pronome ou antes do meu nome. Aí ficaria does she have? Ou então does Laura have, tá? Vai passar ali para antes do seu substantivo ou antes do seu pronome, o que você tiver ali. Então, beleza. É isso aí. E o do também, né? Já que eu passei todos, vou passar o do também para cá. Então, quando eu vou perguntar, você tem? Então, do you have? E aí eu tenho minhas perguntas aqui, tá? No passado, vai acontecer a mesma coisa, tá? Só que qual que é o meu auxiliar de passado? Did, tá? Mas did para todos? Did para todos. Então, eu tenho aqui, ó, I, he, she, it, we, you, they, tá? E aí, o meu auxiliar é did, né? Eu já sei que ele vai mudar de posição. Então, diferentemente ali da negativa, que a gente viu assim, ó, she didn't reach, né? Ela não alcançou o objetivo dela, né? Eu tinha aqui, she did not... Agora, esse did, aqui eu não vou usar o not, né? Porque eu não tô falando de negativa. E esse did que estava aqui, ele vai passar lá para antes do meu pronome, porque no caso aqui eu tenho um pronome, tá? Então, vai ficar... Did she, tá? Então, did she, did I, did you, tá? Então, eu alcancei. Did I reach? Ela alcançou. Did she reach? Tá? Você alcançou. Did you reach? Mas qual que é o significado de did? Nenhum. Como auxiliar, ele não tem significado, tá? Esse did serve para quê? Para te auxiliar, tá? Por isso que ele é considerado um verbo auxiliar também. Ele te auxilia a construir negativas e te auxilia a construir interrogativas. Sem ele, você não tem uma interrogativa, tá? Fica errado. Então, vamos lá. Nosso esqueminha aí mais bonitinho, né? Porque o meu tá tudo riscado ali. Então, ó. Did I, did he, did she, did it, did we, did you e did they, tá? Então, agora eu tenho uma pergunta. Assim, colocamos em sua forma infinitiva sem to o verbo que vamos utilizar para completar nossa frase interrogativa. Então, galera, é regra. Usei auxiliar, seja ele... Vou pegar os que a gente aprendeu até agora, né? Seja ele do ou does lá no presente, seja did aqui no passado. Usei auxiliar, o meu verbo volta, o meu verbo principal, ele volta para a forma infinitiva dele sem to, tá? E por que eu tô falando assim, verbo auxiliar, verbo principal? Porque o do, o verbo to do, ele nem sempre é auxiliar, às vezes ele funciona como o verbo fazer, tá? Então, o verbo to do, também como verbo principal, tá? Vai significar fazer, ok? Então, assim, eu faço a minha tarefa. I do my homework, tá? Tem uma pergunta? Não necessariamente. Perceba se você tem dois verbos. Se você tiver dois verbos, um é auxiliar e o outro é principal. Tá? Então, aqui, ó, eu tô usando o do como verbo principal, tá? Então, eu faço minha tarefa. I do my homework. Ela faz a tarefa dela. She does her homework.
tá? A conjugação é a mesma, do auxiliar. Mas aqui eu tô usando como verbo principal, porque não tem outro verbo depois de do. Tenho? Não tenho, tá? Então, tô usando aqui ele como verbo principal. Então, ela faz a tarefa dela. She does her homework. Nós fazemos nossas tarefas. We do our homework. Tá? Então, eu tenho o verbo fazer. Ah, mas e se eu quiser colocar esse verbo fazer aqui, o to do, no passado, né? Como verbo principal. Então, eu fiz minha tarefa. Beleza. Did my homework. Tá? Ah, ele fez a tarefa dele. He did his homework. Você fez sua tarefa. You did your homework. Caraca, professora, mas olha só, e se eu for fazer uma negativa disso? Vai ficar 2 do? Vai ficar 2 do? Vamos lá. Ó, vou dar esse exemplo aqui. Então, nós estamos aqui, ó. Eu quero falar que eu não faço a minha tarefa, tá? Olha lá. Eu faço, I do, né? My homework. E se eu quiser falar que eu não faço? I do not do, tá? Aqui o meu do not, meu do tá funcionando como auxiliar, eu não. E aqui o do tá funcionando como verbo principal, eu não faço a minha tarefa, ok? Ela não faz a tarefa dela, olha lá. She, o auxiliar que eu uso pra ela não é do, é does, né? Então, she does not, então ela não, pronto, does not. Auxiliar. Ela não faz. She does not do her homework, tá? E aí esse do tá funcionando como verbo principal, ok? Então eu tenho aqui, ó, ela não faz a tarefa dela. Isso eu quero falar assim, que nós não fazemos. Pra we é do, né? Auxiliar. We do not. Então, auxiliar. Nós não fazemos. We do not do our homework. Então, nós não fazemos nossa tarefa, ok? E se fosse no passado? Ah, professora, eu não fiz minha tarefa, né? Então, eu tenho aqui, ó. I did my homework. Então, eu fiz minha tarefa. Então, eu quero falar que eu não fiz, tá? Passado. Meu auxiliar de negativa. Did not. Então, aqui eu tenho um auxiliar, tá? Então, eu não. Eu não fiz. I did not did, porque é passado? Não. O meu verbo principal, ó, eu já usei o auxiliar. O meu verbo principal volta para a forma infinitiva dele sem o to. Então, I did not do, porque a gente sabe lá que o verbo é o verbo to do, né? Então, a forma infinitiva sem o to é do. Então, eu não fiz minha tarefa. I did not do. Aí eu tenho aqui o verbo principal. Eu não fiz minha tarefa. My homework. Ah, a mesma coisa lá pro he. Aí ele não fez a tarefa dele? Mesma coisa, ó. He, auxiliar, para eu falar ele não. He, passado. He did not, tá? Auxiliar. Do, verbo principal. He did not do his homework. Tá ok? E vai ser a mesma coisa na interrogativa, tá ok? Então, prestem atenção, tá? Se você tá numa questão e você olha para a questão, você vê do, não, tem do, tem does, tem did, tá? Preste atenção se aquele ali é o seu auxiliar mesmo ou se ele tá funcionando como verbo principal. Como eu sei, professora, se o do vai ser auxiliar principal? Você vai ter, se o do ele for um auxiliar, você vai ter 2 verbos. O do vai estar auxiliando um verbo. Tá? E se o do for o verbo principal, ele vai estar sozinho, ele não vai estar auxiliando nenhum verbo, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos voltar aqui passados. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo to reach, né, que é o verbo alcançar. Reach, que é o passado, né, alcancei, alcançou, tá? E quando eu vou fazer a interrogativa, eu vou perguntar assim, você alcançou seu objetivo? Ok? Então, passado, você alcançou o seu objetivo? Uso did. Tá? Você, did you, e o meu verbo volta para a forma infinitiva dele sentiu, tá? Então, did you, a forma infinitiva dele sentiu é reach. Então, did you reach your goal?
Ok? Combinado? Então, pessoal, por enquanto a gente vai pensar assim. Os auxiliares eu vou usar para a forma negativa e para a forma interrogativa, tá? Auxiliares vou usar para negativa e para interrogativa. Usei o auxiliar, o meu verbo principal volta para a forma dele infinitiva sem tilt, para a forma normal, digamos assim, tá? Existe eu colocar auxiliar no presente? Existe. Isso é assunto para outra aula, mas existe eu colocar o auxiliar no presente. Tá ok? Mas por enquanto a gente vai pensar assim, e se eu coloco o auxiliar no presente? O meu verbo principal volta para a forma infinitiva sem to? Volta para a forma infinitiva sem to, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Vamos seguir. Temos aqui uma questãozinha. Ó, vamos ler a primeira para a gente ter uma base. Então, did young researchers enjoy our past conference? Então, tô querendo aqui saber se os pesquisadores... Aí você tem um verbo to enjoy, que é o verbo curtir, gostar, tá? Nossa última conferência, tá? Então, eu tenho aqui, ó, past conference, nossa conferência passada. Tenho isso daqui em todas as frases, tenho, ó, past conference, past conference, past conference, past conference, past conference. Quero passado. Tá? Então, já consigo tirar algumas coisas aqui, ó. Na letra B, do é presente. Na letra C, does é presente. Na D, does é presente, tá? Eu fico aqui com a A e com a E, tá? Que eu tenho did. Ok? Nas duas, vamos agora ver as semelhanças para eu conseguir tirar a que eu quero. Então, ó, did young researchers, did young researchers. O que muda é aqui, ó, enjoy, enjoyed. E o resto tá igual, ó, our past conference, tá? Bom, tô vendo aqui que eu usei auxiliar, tá? Usei o auxiliar. Quando eu uso o auxiliar, no caso aqui é o auxiliar de pergunta, né? Então, quando eu uso o auxiliar, o meu verbo volta para a forma infinitiva dele sem to, a forma normal, tá? Que é to enjoy. Forma infinitiva sem to, então fica só enjoy. Que é o que eu tenho aqui na letra A, que é a minha resposta. Porque aqui na letra E, ó, tá enjoyed, tá? E eu usei o auxiliar, eu não uso o ED, tá? Eu não conjugo duas vezes, eu conjugo só o auxiliar. Se eu tiver um auxiliar e um principal, eu vou conjugar só o auxiliar. Vamos para a próxima. Ó, lendo primeiro aqui, ó. Did Martha... Então, aqui no primeiro tá did, né? A Marta gostou. Então, did Martha like? Então, a Marta gostou do bolo que ela comeu a noite passada. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, last night. Então, ó, last night me dá a dica, né, de que eu tô falando da noite passada. Tenho last night em todos? Tenho, ó. Last night, last night, last night, tá? Outra coisa que eu poderia usar, de repente, ali era o she ate, né? Que ela comeu, porque também tá em todos. Ela comeu, ó, she ate, she ate, she ate. O verbo é to eat. Então, o ate tá te jogando pro passado também. Mas vamos lá, eu tenho last night, que é bem óbvio, então vou usar o last night mesmo. Passado, eu tenho last night em todos, então does não serve, do não serve. Vou ficar com a letra A, a letra D e a letra E que eu tenho did, tá? São perguntas? Sim, todos são perguntas. Opa, não, isso aqui tá fora já. Todos são perguntas, ó. Beleza. Então, quando eu tenho uma pergunta, o meu auxiliar vai lá para antes do pronome ou lá para antes do nome. Confere aqui na letra A. Confere, ó, meu substantivo seria o did she, né? Martha não é ela? Não é she? Então, did she, did Martha. Tá correto. Aqui na letra D, eu tenho, ó, Martha did like the cake. Essa construção aqui tá errada, colocar um auxiliar na afirmativa, né? Porque aqui se eu não mudei aqui, ó, se esse meu did aqui não tá antes de Martha, eu tô tendo uma afirmativa, não tô tendo uma interrogativa, não. Tá? Até existe, mas aí não seria uma interrogativa. Então, essa daqui, ó, fora também.
Na letra E eu tenho did Martha? Tenho, did Martha. Então, minha construção de interrogativa tá direitinho, ó. Auxiliar, substantivo ou pronome, verbo, tá? Aqui, ó. Auxiliar, substantivo ou pronome, verbo. Construção correta aí de interrogativa, tá? Só que o resto, ó, vamos ver as semelhanças aqui, ó. The cake she ate last night. The cake she ate last night, tá? Então, eu vou trabalhar aqui em cima desse like, liked. Usei o auxiliar, meu verbo volta para a forma infinitiva sentiu. A forma infinitiva do verbo é to like, né? Sentiu, like. Então, eu tenho esse like aqui, letra A é a minha resposta, tá? Diferente ali da letra E que eu coloquei liked, eu conjuguei 2 vezes, não posso, tá? Então, aí também tá fora. Letra A é minha resposta. E ficamos por aqui. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada e até a próxima.